amigo, tudo bem? Estou aqui para transmitir uma palavra breve, muito poderosa, sobre um texto da palavra de Deus que eu amo muito e que traz uma mensagem muito inspiradora para todos nós, que está lá no livro de Jonas. Vamos falar sobre Jonas. Jonas foi o homem levantado, escolhido por Deus para fazer uma obra específica na terra. Sabia que todos nós temos obras específicas na face da terra? Amém? Que Deus abençoe. Vamos para a palavra de Deus. Aqui nós temos um texto muito conhecido da palavra, que está no livro de Jonas capítulo 1, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse texto é um texto que nós vemos claro na vida de Jonas, que ele muda a rota, ele esquece da determinação, da palavra que Deus declara a ele. E nós temos muitas palavras que vêm na nossa vida e que às vezes a gente demora a entender o que Deus de fato quer de todos nós. Veja bem, a palavra de Deus veio a Jonas, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer obra, mas veio da parte de Deus. E aqui nós vemos a palavra se cumprindo de uma forma muito doída para Jonas. Por quê? Porque Jonas ele muda a rota. Ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E Nínive estava precisando de alguém para que pudesse levar esperança lá para aquele povo, para aquela cidade. Nós vemos aqui nesse texto de Jonas, quem sabe nós estamos vendo nesses dias, quem sabe você aí, meu amigo, que está se perguntando por que a minha vida está tão difícil. Talvez porque a gente muda a nossa rota. Deus ele tem uma obra específica na tua vida, na minha vida, na nossa família. E quando Jonas ele muda a rota, ele pega a passagem, e ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E aí começa uma grande tribulação. Eu chamo de tribulação. Começa a vir a ventania na vida de Jonas. E aí nós vemos na palavra de Deus, ele dentro daquele navio, daquele barco, começou a vir a tempestade. As pessoas que estavam ali não sabiam por que tamanha tempestade. Mas Jonas, num profundo sono, ele estava ali aguardando o agir de Deus, mas ele estava fugindo de Deus. E aí todo mundo se levanta, todo mundo tenta descobrir o que estava acontecendo, e eles concluem, e eles vão e acordam Jonas, e eles começam a fazer perguntas a Jonas. Nesta manhã, nesta tarde, ou nesta noite, ou neste dia que você está me ouvindo esta palavra, quem sabe você tem se perguntado por que tem vindo tantos problemas na minha vida, por que tanta ventania, por que tantos problemas na minha casa, na minha empresa, na minha família, no meu relacionamento. Talvez você tenha mudado a sua rota. E Deus, ele é claro, quando ele levanta pessoas específicas, ele tem uma obra específica na vida dessas pessoas. Então Jonas, ele é abordado ali por aqueles homens que estavam naquele navio, e eles perguntam a ele, o que está acontecendo? Você não pode falar com o seu Deus? De que povo és tu? De onde você vem? Mas Jonas, dentro dele, ele sabia que ele estava descumprindo uma ordem de Deus. E ele fala então: eu sou hebreu, eu estou me escondendo de Deus. Ele diz, para resumir, ele diz: pode me lançar na água, me lance fora desse barco que vocês vão ter
o problema resolvido. O problema aqui sou eu. E aqui eu falo muito sobre esta palavra porque muitas vezes o pecado, o erro é particular, mas a colheita é coletiva. Quem sabe na sua empresa, na sua família, quem sabe muitas coisas têm acontecido por causa de uma atitude ou de uma pessoa. Mas Deus, nesta hora, eu quero me dirigir a você. Deus tem uma obra específica na tua vida. E Jonas, ele entende o propósito. E ele então é lançado fora daquele navio. Por quê? Porque o problema era ele. Ele admite, o problema é comigo. E realmente, quando lançaram Jonas fora daquele barco, daquele navio, a palavra de Deus diz que veio a bonança, a tempestade acalmou. Ou seja, quem sabe dentro da tua casa basta uma atitude sua e Deus vai conseguir completar a obra que Deus tem na tua vida. E nós vamos ver ainda na palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus ela vem pela segunda vez em Jonas, para Jonas. No capítulo 2 da Bíblia, no verso 1, vai dizer o seguinte: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e Tu me ouvistes a voz. Veja bem, eu não sei se você na tua casa, aí onde você está, talvez nesse sentimento que você tem trazido na tua memória, no teu coração, como eu vou resolver isso? Jonas aqui diz que do ventre daquele peixe, no fundo do abismo, ou seja, no momento mais difícil da vida dele, ele clamou ao Senhor, ele levantou um clamor ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor. Deus ouve o teu clamor. Deus, ele tem uma palavra de ordem para todos nós. E aí Jonas, ele entende o propósito. Ele é levado para a praia, ele é levado para a beira daquele mar. E a Bíblia diz que ele foi lançado ali. E aí então a palavra de Deus se cumpre na vida de Jonas. E nós vamos ver ainda que o cumprimento da palavra de Deus, no capítulo de número 3 da palavra, a palavra ela se cumpre na nossa vida. A palavra de Deus se cumpre na nossa vida quando nós obedecemos. No capítulo 3, verso 1, Deus diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Veja bem, todos nós temos uma mensagem, todos nós temos uma ordem de Deus. Nínive era uma cidade de 120 mil habitantes. Nínive era uma cidade de 120 mil habitantes. E a palavra de Deus diz que a malícia, o pecado daquele povo, daquela cidade, estava sendo insuportável. Deus não resistia mais tamanha promiscuidade, tamanho erro. E Deus precisava de uma pessoa. Deus precisava de um jovem, quem sabe que eu estou falando agora. Deus precisava de um homem, Deus precisava de alguém para que pudesse levar a esperança para 120 mil pessoas que eles estavam sem direção. A palavra de Deus então se cumpre na vida de Jonas, e ele vai para a cidade de Nínive, ele começa a proclamar a palavra, ele começa a anunciar essa palavra, ele começa a declarar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o rei, o ministro, autoridades daquela cidade, eles se voltaram a Deus. E Jonas chega naquela cidade e diz: olha, 40 dias Nínive não existirá mais se vocês não se levantar e não proclamar e não se converter ao Senhor. Deus vai destruir a cidade de Nínive. Sabe, esta palavra impactou o rei de Nínive. O rei de Nínive, ele coloca todas as pessoas, ele diz assim: olha,
vamos fazer um grande encontro com Deus. Cada um vai proclamar, vai orar, vai jejuar. A palavra de Deus diz que até os animais ficaram sem a sua água, sem o seu alimento, e todo mundo se voltou a Deus. E o que aconteceu? A palavra de Deus diz que se cumpre o grande propósito na vida de Jonas. Você não sabe, você talvez nem imagina, mas Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem algo para cumprir na tua vida. Mas o que fazer? Obedecer. Obedecer a palavra de Deus, a obediência da palavra de Deus na obra que Deus tem na tua vida. Quem sabe você está ouvindo esta palavra e está dizendo assim: mas por que eu? Por que está acontecendo comigo? Quantas pessoas vivem nesse tempo de angústia? Toda angústia, ela tem um caminho, ela tem uma direção, e é no tempo da angústia que Deus fala ao nosso coração. Então, aprenda isso. Deus tem uma obra específica na tua vida. Quem sabe tem uma cidade te esperando, tem filhos te esperando, tem amigos te esperando, tem, quem sabe, o teu pai, a tua esposa. As pessoas que te rodeiam estão esperando por uma atitude, por um cumprimento da tua palavra, da vida, da palavra de Deus na tua casa. Eu queria deixar esta palavra a você, você que crê em Deus. Veja bem, a palavra de Deus diz que Nínive é impactada por causa de uma única pessoa. Jonas, Deus precisava de uma única pessoa, e Jonas, ele aceita. Depois da dificuldade, ele entende que ele não deveria ter mudado a sua rota, ele deveria ter obedecido a palavra de Deus. A palavra de Deus veio até Nínive através de um homem. Através de você, Deus pode mudar o bairro da tua cidade. Através de você, Deus pode mudar a empresa que você trabalha. Através de você, pode mudar a igreja que você pertence. Através de uma única pessoa, Deus pode cumprir o propósito na sua vida. Quem sabe você está fugindo de Deus. Eu fugi muitos anos de Deus. Deus curou a minha mãe do câncer, mas como muito jovem eu queria curtir a vida. A imagem que eu tinha, o entendimento que eu tinha era que eu tinha que aproveitar a minha vida porque eu era muito jovem, e por muito tempo eu me escondia da palavra de Deus. E eu sei que desde os 7 anos de idade, quando o pastor ia na nossa casa para levar a oração para que a minha mãe fosse curada, muitas vezes eu pulava a janela do meu quarto e fugia de casa, porque eu queria fugir de Deus. Todo aquele sofrimento na minha casa, na minha família, era porque Deus não gostava de mim. Deus não tinha nada mais importante para mim. A minha vida estava sendo colocada um ponto final. E quando eu obedeci a palavra de Deus, Deus começou a abrir os caminhos. Deus quer abrir os caminhos na tua vida. Mas não fuja da palavra, não fuja de Deus, não fuja da presença de Deus, não fuja do caminho. Ele diz na palavra: Jonas, vai para Nínive. Tem 120.000 pessoas numa cidade chamada Nínive que precisa da tua mensagem. Você sabia que tem pessoas que é só você que vai levar a palavra a eles? Você sabia que tem cidade te esperando? Que só você, do teu jeitinho, do teu jeito, da tua maneira, Deus quer usar você para que esta palavra chegue a alguém que está sofrendo nesse momento. Eu lembro, eu cheguei numa casa épocas atrás, muitos anos, que uma pessoa estava fechada num quarto escuro. E quando eu entrei naquele quarto, aquela jovem, era uma jovem na época, ela estava cometendo suicídio, com o varal que ela estendia as roupas do quarto para secar. E nós chegamos na hora certa. Eu nem era pastor, eu não era missionário, eu era um simples jovem de uma igreja. E ali aquela jovem foi liberta, e hoje ela segue a Deus, tem abrido o coração para a palavra de Deus. Não desanime, levante a tua cabeça, não fuja de Deus. Não precisa ir para a baleia, não precisa ir para o navio, não precisa naufragar para entender o que Deus quer.
Deus quer te usar você, do teu jeito. Deus não está preocupado com a religião, Deus não está preocupado com o teu credo, Deus está preocupado de você obedecer a palavra de Deus. Nínive foi impactada por causa de um jovem, por causa de um homem chamado Jonas. E a Bíblia diz que então todo aquele povo se voltam, começam a orar, e Deus ele retira aquela palavra de destruição, e Nínive foi salva por causa da obediência de uma única pessoa, de um único jovem, de um único homem. Então Jonas, ele foi um instrumento de Deus, ele foi a voz que entrou naquela cidade para levar cura e levar o milagre que as pessoas precisavam. Queria deixar essa palavra para você. Não esqueça, Deus tem uma obra específica na vida de todo mundo. Todos nós temos uma obra para fazer, mas a minha mensagem é que você não espere a dor, que você aprenda antes da dor, porque como diz os antepassados, como diz a nossos familiares, as pessoas mais antigas diziam sempre: é melhor ir pelo amor e não pela dor. Então eu queria deixar esta palavra. Existe uma cidade te esperando, existe um povo te esperando, que Deus quer usar você. Deus quer declarar sobre você nessa manhã, nesse dia, nessa noite, você que vai ouvir, você que está assistindo. Deus tem uma obra específica na sua vida, e isso vai se cumprir. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre todos nesta manhã, nesta hora, nesta noite, quem sabe essa pessoa do quarto, meu Deus amado, que essa pessoa que não vê saída e que está fugindo da presença de Deus, que o Senhor abençoe, livra de todo o mal, cumpre o sonho do Senhor, cumpre a obra que o Senhor tem na vida desta pessoa, e que eles recebam uma direção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.